Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos retomar nossas aulas de física no formato online. Já de antemão peço desculpas a vocês pelo formato, ainda não conseguimos as condições ideais para poder apresentar os conteúdos a vocês, na esperança de que isso tudo passe, as condições melhorem e que possamos voltar às nossas condições normais. Ok? Hoje vamos começar com os nossos estudos sobre eletrostática, tá? Conteúdo que está no módulo 15 do livro didático de vocês. Peço, como de costume, que tentem acompanhar esse conteúdo do vídeo em conjunto com o livro, para que possa facilitar o aprendizado de vocês. Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos continuar com as nossas videoaulas de física, tá? Iniciaremos o módulo 15 do livro didático de vocês, que contém o conteúdo de processos de eletrização e leis de Coulomb. Já de antemão peço desculpas mais uma vez pelo formato. Devido a alguns problemas técnicos, temos que nos adaptar a essa situação, tá? Mas espero que isso em breve se resolva e possamos continuar da melhor forma possível. Ok? Então, os processos de eletrização estudará a parte importante da física, que é sobre a eletrostática. E a eletrostática estuda os efeitos atrelados às cargas elétricas em equilíbrio, que é uma propriedade associada a partículas elementares da matéria, como os prótons e elétrons, tá? Porém, na eletrostática, nós iremos observar que se atraem. De forma oposta, os sinais iguais, eles se repelem, tá? E todos esses movimentos ocorrem em função da força elétrica, tá? Essa força elétrica é responsável pelo processo de interação entre cargas elétricas, tá? Dá origem a um par de forças que podem ser calculadas através da lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb que estuda o conceito de força elétrica. Então, como eu estava dizendo antes, as cargas podem se afastar ou se aproximar devido aos sinais que elas apresentem. E esse movimento de aproximação ou de repulsão é oriundo da força elétrica, tá? E a força elétrica é calculada através dessa expressão que vocês estão visualizando aí, tá? Então, a força elétrica vai ser igual a constante eletrostática, que é representado pela letra K, a carga elétrica de um corpo vezes a carga elétrica de um outro corpo que está em interação, né? Então são dois corpos interagindo entre si, e a distância elevada ao quadrado entre esses corpos. Então, ó, temos dois corpos interagindo entre si, né? Ou se aproximando ou se afastando um do outro. Temos uma distância entre eles, tá? E o valor das cargas de cada um desses corpos, tá? Aqui temos a definição das componentes da lei de Coulomb. Então, D é a distância entre as cargas, medida em metros. QA e QB é a carga
em interação, que é medida em coulombs. A força elétrica, que é a intensidade da força elétrica entre as cargas, medida em newtons. E a constante eletrostática, que é a forma qualitativa de quão permissível o meio é em relação aos efeitos elétricos, ou seja, é o quanto aquele ambiente que as cargas estão presentes irá facilitar ou dificultar a interação entre essas cargas, tá? E essa constante eletrostática, ela tem um valor fixo, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metros ao quadrado dividido por coulombs ao quadrado. Esse valor, felizmente, vocês precisam lembrar. Então, pessoal, para a gente praticar um pouco o que foi passado para vocês, peço que tentem resolver esses 3 exercícios da página 257. Os exercícios 4, 5 e 6, tá? Do livro didático de vocês, tá bom? Tentem fazer. Próximas aulas a gente vai corrigindo e continuando com o conteúdo, ok? Então espero que continuem perseverando, que isso tudo vai passar. Em breve poderemos nos reencontrar, tá bom? Não desanime. Abraço a todos. Até breve. Tchau. Então, pessoal, para reforçar o aprendizado de vocês, peço que tentem fazer os seguintes exercícios para fixar o conteúdo. Exercícios número 2 e 3 da página 351 e exercício número 4 da página 352. Tá? Porém, não são apenas esses exercícios que vocês devem fazer. Vocês podem tentar realizar os outros exercícios que estão presentes no livro didático de vocês, para que possam praticar e serem bem-sucedidos no dia da avaliação, ok? Então, continuem com pensamento positivo. Isso um dia vai passar, vamos voltar à nossa rotina, poderemos nos reencontrar, ter a nossa aula de uma forma mais agradável, ok? Espero que estejam todos bem. Abraço a todos, não desanime dos estudos, tá? Até a próxima aula. Tchau. Vamos perceber isso mais à frente, tá? Então, para efeito prático, foi estabelecido que o próton seria possuidor de carga elétrica positiva, enquanto o elétron passaria a apresentar uma carga elétrica negativa. Em valores absolutos, a carga elementar é medida pela quantidade de elétrons presente em um corpo, sendo que o valor da carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, quanto maior a quantidade de elétrons presente no corpo, maior será a sua carga elétrica. Tá? Então, ó, para sabermos a quantidade de carga elétrica presente no corpo, basta multiplicarmos a quantidade de elétrons pelo valor da carga elétrica elementar. Então veremos a partir de agora os processos de eletrização. Esses processos são aqueles pelos quais um objeto pode começar a apresentar atividades de natureza elétrica,
Esses processos basicamente acrescentam ou retiram elétrons de um objeto, como tínhamos comentado anteriormente, tá? Bom, os processos de eletrização conhecidos são 3, tá? E o primeiro deles é a eletrização por atrito, tá? Então, ao atritarmos as superfícies de dois corpos de materiais diferentes, um cede elétron ao outro, tá? Então, como por exemplo, o vidro cede elétron para a lã, tá? E essa quantidade de cargas elétricas dos corpos será simétrica, tá? Então, a quantidade de carga elétrica do vidro será equivalente ao inverso da carga elétrica da lã. Então, se eu tiver uma carga de 10 coulombs, por exemplo, no vidro, eu terei menos 10 coulombs de carga elétrica na lã. Isso ocorre na eletrização por atrito. Já na eletrização por contato, temos que dois condutores dispostos em contato trocam elétrons até que todos fiquem com a mesma carga elétrica. Então, inicialmente teremos dois corpos. Nesse exemplo aqui, iremos chamar de corpo A, corpo B. Corpo A possui uma carga A, corpo B possui uma carga B. Ao colocarmos os dois corpos em contato, como nessa situação aqui, os elétrons presentes no corpo A e os elétrons presentes no corpo B, eles tendem a entrar em equilíbrio, buscam o equilíbrio, tá? E após serem separados, tá? Eu terei uma quantidade de carga no corpo A e uma outra quantidade de carga no corpo B, tá? E essa carga total deles será equivalente ao somatório da carga A inicial mais o somatório da carga B inicial, isso dividido por 2, tá? Então, o valor da carga A final será igual a somatório das duas cargas dividido por 2, assim como a carga final B, ok? Então, um exemplo: se nós tivéssemos 10 coulombs para o corpo A, 20 coulombs para o corpo B. Ao aproximarmos e deixarmos os corpos em contato, corpo A e corpo B em contato, o que iria acontecer com as cargas entre eles? Iriam se somar e dividir por 2. Então, se eu tenho 10 no corpo A e 20 no corpo B, vai ficar 10 mais 20 dividido por 2, vai dar um resultado igual a 15 coulombs, né? Porque 10 mais 20 vai dar 30, dividido por 2 vai ser igual a 15 coulombs. Então, eu terei 15 coulombs após o processo de eletrização para o corpo A e 15 coulombs após o processo de eletrização para o corpo B. Tá ok? Então, iremos para o próximo processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Normalmente, dizemos que quando um corpo está ligado à Terra, ele tende a se neutralizar. O que a gente pode entender sobre isso, né? Que o nosso planeta Terra, né, a nossa morada aqui, no caso, tem uma capacidade de absorver cargas elétricas. Então, quando um corpo está eletricamente carregado, ele tende a se descarregar, ou seja, perder essa carga elétrica ao ser ligado à Terra, ao apresentar uma conexão com o solo.
Então, dessa forma, podemos entender o seguinte, que corpos negativos, quando ligados à Terra, cedem o excesso de elétrons até se neutralizarem. Então, é isso que eu estou acabando de mencionar. Um detalhe, lembrando que essas ilustrações estão de formas mais claras no livro didático de vocês, tá? Não deixe de acompanhar o livro. Então aqui temos uma demonstração, né? Eu tenho um corpo carregado negativamente, ele ligado à Terra, né? Essa aqui é uma representação da ligação do corpo à Terra. Esse corpo carregado negativamente vai perdendo os elétrons para a Terra, que é o que tende a acontecer. Os elétrons eles tendem a se dirigir para a Terra. Dessa forma vai manter esse corpo, que é inicialmente negativo, de forma neutra. Já os corpos positivos, quando ligados à Terra, eles recebem os elétrons necessários para que se tornem neutros. Então, no caso aqui, o elétron vai partir da Terra em direção ao corpo que está carregado positivamente, tá? Um detalhe, esse corpo carregado positivamente e esse corpo aqui acima, no exemplo de cima, carregado negativamente, todos eles possuem tanto prótons como elétrons, tá? Então, esse corpo carregado positivamente, ele possui menos elétrons do que a quantidade de prótons. E o corpo carregado negativamente, ele possui mais elétrons do que a quantidade de prótons. Ok? Prosseguindo, para fazermos o processo de eletrização por indução, devemos realizar da seguinte forma: aproximamos um condutor neutro de um objeto carregado, chamado de indutor. Durante a aproximação ocorre a polarização das cargas do condutor neutro, e a partir desse momento ligamos à Terra o lado oposto ao do indutor, o condutor neutro. Ao receber os elétrons da Terra, o condutor neutro passa a se apresentar eletrizado, o que se verifica quando retira seu fio Terra e afasta o indutor. Bom, pessoal, então todos esses movimentos, né, e os processos de eletrização que nós acabamos de ver, né, eles são oriundos da quantidade de elétrons de um determinado corpo, tá? Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente e um outro negativamente, eles tendem a se aproximar um do outro, ou seja, possuem sinais opostos, né? Então, eles tendem a se aproximar, se atraem. De forma oposta, os sinais iguais, eles se repelem, tá? E todos esses movimentos ocorrem em função da força elétrica, tá? Essa força elétrica é responsável pelo processo de interação entre cargas elétricas, tá? Dá origem a um par de forças que podem ser calculadas através da lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb que estuda o conceito de força elétrica. Então, como eu estava dizendo antes, as cargas podem se afastar ou se aproximar devido aos sinais que elas apresentem. E esse movimento de aproximação ou de repulsão é oriundo da força elétrica, tá? E a força elétrica é calculada através dessa expressão que vocês estão visualizando aí, tá? Então, a força elétrica vai ser igual a constante eletrostática, que é representado pela letra K.
carga elétrica de um corpo vezes a carga elétrica de um outro corpo que está em interação, né? Então são dois corpos interagindo entre si, e a distância elevada ao quadrado entre esses corpos. Então, ó, temos dois corpos interagindo entre si, né? Ou se aproximando ou se afastando um do outro. Temos uma distância entre eles, tá? E o valor das cargas de cada um desses corpos, tá? Aqui temos a definição das componentes da lei de Coulomb. Então, D é a distância entre as cargas, medida em metros. QA e QB é a carga em interação, que é medida em coulombs. A força elétrica, que é a intensidade da força elétrica entre as cargas, medida em newtons. E a constante eletrostática, que é a forma qualitativa de quão permissível o meio é em relação aos efeitos elétricos, ou seja, é o quanto aquele ambiente que as cargas estão presentes irá facilitar ou dificultar a interação entre essas cargas, tá? E essa constante eletrostática, ela tem um valor fixo, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metros ao quadrado dividido por coulombs ao quadrado. Esse valor, felizmente, vocês precisam. Então, pessoal, para reforçar o aprendizado de vocês, peço que tentem fazer os seguintes exercícios para fixar o conteúdo. Exercícios número 2 e 3 da página 351 e exercício número 4 da página 352. Tá? Porém, não são apenas esses exercícios que vocês devem fazer. Vocês podem tentar realizar os outros exercícios que estão presentes no livro didático de vocês, para que possam praticar e serem bem-sucedidos no dia da avaliação. Ok? Então, continuem com pensamento positivo. Isso um dia vai passar, vamos voltar à nossa rotina, poderemos nos reencontrar, ter a nossa aula de uma forma mais agradável, ok? Espero que estejam todos bem. Abraço a todos, não desanime dos estudos, tá? Até a próxima aula. Tchau.